Tem muita conversa importante hoje, vamos falar sobre a alegria de ser cristão. É isso mesmo, assunto importante, né? Como é que a gente pode ser mais feliz no nosso momento com o Pai Eterno? Como é que a gente pode ser mais feliz praticando a oração, servindo ao próximo? Como é que isso fortalece a nossa fé e nos torna pessoas mais felizes? Então vamos lá para dentro do santuário que eu tenho um convidado especial que vai conversar comigo hoje. Vamos lá! A vida cristã é marcada pela esperança e pelo amor de Deus. Mas como podemos encontrar a verdadeira alegria mesmo diante das dificuldades do dia a dia? Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o Padre Tiago de Mello. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos assistem. Então, Padre, o que significa encontrar a alegria verdadeira? Do que se trata essa alegria verdadeira? Essa alegria nós, no geral, procuramos fora de nós, né? Mas a alegria está dentro. Nós procuramos alegria nas coisas, nos bens, e na verdade a alegria é um estado de espírito que nós vamos ter dentro ou estar conosco a partir da nossa realização. Porque muitas pessoas acham que os bens ou as coisas são suficientes para nos deixar alegres. E na verdade o que nos deixa alegres são os momentos de vitória. É a vitória, as coisas que dão certo, isso deixa com que a gente fique feliz, fique alegre. Tá, a nossa vida é cheia de desafios. O fato da gente ser cristão não elimina os desafios da nossa vida, né? Como que a gente pode, mesmo com tantas dificuldades, cultivar a felicidade, cultivar a alegria dentro de nós, como o senhor mencionou que é importante? Que quando se pensa na alegria, nessa perspectiva da fé, as pessoas acham que pelo fato de ser religiosos nós não vamos ter dor, sofrimento. Não é isso que nós vimos na pessoa de Jesus, não é isso que nós vimos na pessoa do Santo Padre, né? O Papa. Agora estamos em um momento bem especial na vida dele, que está doente, teve alta por esses dias. Então, assim, a felicidade ela é algo que transcende essa expectativa, né? Ela transcende esse aspecto da vivência. Então, o que é que nós precisamos fazer é com que nós olhemos para dentro de nós e observemos se essa realidade condiz com aquilo que eu eu quero realizar na minha vida. É importante não cair, então, na tentação dessa felicidade do mundo, né? Essa felicidade que exclusivamente vem dos bens materiais ou vem de outras pessoas. Tomar cuidado com isso. É porque as pessoas confundem a felicidade com o prazer. Prazer é uma coisa, a felicidade é outra. Então, às vezes, como a gente confunde o que é bom e o que é agradável. A felicidade, ela é algo que vem dentro de uma construção. O prazer é momentâneo. Eu como um pedaço de bolo e aquilo me dá prazer. Eu gosto de comer um bolo gostoso, doce, com um café preto, um café amargo. Isso dá um contraste, isso é prazer, não felicidade. Felicidade é a construção de algo muito mais profundo e também mais duradouro. Por exemplo, quando você constitui uma família, que você tem filho, naqueles momentos que você cuida dos seus filhos, você vai ter momento de dificuldade, de problemas e tudo, mas você é feliz por ser um homem que é pai daquela criança. Isso é felicidade. E o que Jesus nos ensina sobre felicidade? O que Jesus nos ensina sobre felicidade é exatamente ouvir e praticar a palavra de Deus, né? Jesus sempre vai nessa linha. A felicidade do ser cristão, do ser católico, se encontra na vivência da palavra. Então, se eu faço a vontade de Deus, se eu faço a vontade do Pai, eu vou ser feliz. Esse é um itinerário muito curto, muito pequeno, que se nós fizermos, nós teremos essa felicidade. E ela não está isenta de dor e de sofrimentos. E a gente pode encontrar alegria, inclusive no serviço ao próximo? Com certeza, porque se nós entendemos que o fato de fazer para o outro me causa uma alegria, não porque o outro merece. Eu vejo, Wilker, que muitas pessoas querem fazer a caridade ou fazer as coisas para o outro
A partir do momento em que ele merece, e na verdade não se faz com o outro ou para o outro porque ele merece, se faz porque ele precisa. Até porque a gente não é ninguém para julgar isso. Exatamente. E se eu faço porque o outro precisa, então eu me coloco em uma situação muito confortável, que eu que posso dar. E isso gera uma satisfação, né? Isso gera uma alegria, isso gera um momento de transporte, de sair do meu eu para o eu do outro. Dizem que todo gesto de generosidade é ao mesmo tempo um gesto egoísta, porque quando a gente ajuda o outro, a gente se sente bem. Existe uma felicidade mesmo em colaborar, em servir ao nosso irmão, né? Às vezes enxergar isso também seja o caminho para uma felicidade plena. E aqui, isso daí é um ensinamento que as pessoas que vão fazer as coisas pelos outros acham que estão tirando delas. Pelo contrário, né? Quando você está dando, e até a gente lembra aí da música de São Francisco, é dando que se recebe. Então, quanto mais você se coloca para o outro, quanto você mais dá, você tem esse retorno em todos os sentidos. Se você dá mais carinho, com certeza o carinho vem. Se você dá amor, você vai receber amor. Se você contribui, faz a experiência de contribuir, desde financeiramente até sentimentalmente com as outras pessoas, se isso não vai te trazer uma série de outras coisas. Eu sempre digo que o bem funciona muito como um bumerangue. Você joga e vai com intensidade, vem com mais intensidade, vem com mais força. O próprio Jesus vai nos mostrar, se nós deixarmos pai, mãe, família, receberemos 100 vezes mais. Quer dizer que tudo que a gente dá, que a gente deixa de viver em benefício do outro, nós seremos agraciados, recompensados infinitamente. E é incrível como a gente percebe que a generosidade, a bondade, o serviço, ele é contagioso. Ele reúne pessoas, né? Então, isso também é um caminho para a felicidade, porque isso cerca a gente de pessoas boas, de pessoas generosas. Isso nos torna mais felizes também, né? Na minha terra a gente tem um ditado popular que a gente diz: as vacas pintadas procuram as camaradas. E a gente vai fazendo as experiências assim. Quando você é de Deus, naturalmente você vai encontrando outras pessoas de Deus. Isso forma coro, né? Isso forma grupo. E à medida que você pratica, você vai encontrando outras pessoas que caminham, que confluem para esse objetivo. Deus nos proporciona isso. É importante a gente ter cautela também, porque não estamos aqui falando sobre fazer algo para o outro com a intenção de receber algo em troca, né? Não é disso. Não é algo da compensação. Você faz porque nós somos bons. Por isso que eu digo, ninguém deve fazer nada porque o outro merece. É porque o outro precisa. Então, se eu entendo que a palavra de Deus, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso ser bom. E ser bom é fazer sem pretensão de receber algo em troca. Muito bem, estamos aqui falando sobre alegria, sobre felicidade. Percebemos aqui que o serviço ao próximo é fundamental para isso. E a gratidão? Como que a gratidão também pode me tornar um cristão mais feliz? Nós temos, Wilker, na nossa relação, nós temos uma relação muito mais de pedir, de reclamar, de murmurar. E a gratidão é algo que está muito em falta na nossa vivência. Quando nós começamos a agradecer, a gente começa a ter uma sensação positiva, uma sensação boa, porque nós já começamos a reconhecer alguns pontos positivos que nós temos. Por exemplo, tem pessoas que estão pedindo um emprego e ficam chateados porque não conseguiu um emprego, mas esquece que esse emprego ainda não chegou, mas ele já tem família, ele já tem casa, ele já tem talvez um carro, já tem amigos. E se você vai para o agradecimento, você começa a perceber que você não é um derrotado porque não tem emprego, mas você já é alguém feliz, já é alguém que tem alguma coisa, então eu ainda não alcancei isso. Então o reconhecimento, a gratidão, ela nos dá uma serenidade e nos dá também um conforto. E é preciso reconhecer isso nas nossas vidas. E como a gente tem o hábito ruim de olhar para aquilo que falta para a gente, né? A gente tem quase tudo e aí a gente perde o nosso dia pensando exclusivamente naquilo que ainda nos falta. Então, acho que inverter essa lógica também pode ser um exercício que vai nos promover mais felicidade. Isso avança, avança para uma qualidade de vida, uma qualidade espiritual, porque tendemos a observar só o que nos falta.
se nós começarmos a agradecer as coisas que nós temos, a gente vai perceber o leque de possibilidades e de satisfação que nós vamos encontrar na nossa vida. E isso é exatamente um paradigma. Eu preciso começar agradecendo e não pedindo ou reclamando. E tem como eu inspirar outra pessoa a ser grata, a pessoa a ser mais feliz, a servir ao próximo? Tem como eu, através do exemplo, sei lá, ou das palavras, fazer com que uma pessoa amargurada, uma pessoa reclamona, mude um pouco esse comportamento? Tem sim, nós precisamos só nos policiarmos ou nos observarmos, ficarmos mais atentos para fazer isso. Porque, por exemplo, eu posso começar dentro da minha realidade familiar ou profissional, começar no elogio. Você, ao encontrar com a pessoa, dar um bom dia, reconhecer algo verdadeiro, não ser fingido ou performático para enganar as pessoas. Por exemplo, tem gente que diz, você está muito lindo, você está bonito e tudo é só porque quer agradar. Observa o que é que aquela pessoa tem que dá para você reconhecer. Que bom que você foi pontual no seu trabalho, fico tão feliz de ver isso é muito bonito em você. Você é um excelente profissional nesse aspecto. E se a gente começa reconhecendo isso, nas pessoas, nas atividades, por exemplo, das coisas simples dentro de casa. Eu sou apaixonado por cuscuz, como um bom nordestino, sou apaixonado por cuscuz. Quando eu chego em casa que tem um cuscuz que eu me sinto satisfeito, então assim, por que eu não saio e vou dizer para a cozinheira, o cuscuz de hoje está excelente? Isso muda a perspectiva da pessoa. Então, nas coisas elementares, nas coisas mais simples, eu posso reconhecer essa bondade que existe no outro ou fazer do outro, porque esse sentimento de gratidão, ele vai influenciar positivamente todo o nosso entorno. Então, se eu começo reconhecendo, eu influencio o meu meio. Perfeito. Para a gente finalizar, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando agora, sente que perdeu a conexão com Deus, sente que perdeu a alegria de ser cristão e às vezes está enfrentando um momento de dificuldade, né? Cada um enfrenta ali os seus desafios na saúde, no trabalho, na família, financeiro. Qual a mensagem que a gente pode entregar para essa pessoa, para que essa pessoa busque essa alegria de viver, essa alegria de ser cristão? Wilker, nós começamos a falar de fé e basicamente de gratidão. Foi isso que nós tratamos aqui. Então, assim, se você que perdeu essa conexão com Deus, começa a observar exatamente naquilo que você já tem. O que é que você tem hoje? Eu lembro de uma mensagem de uma pessoa que a gente motivava, dizia assim, que todo dia pedia alguma coisa e não alcançava. E eu ensinei aquela oraçãozinha assim, Senhor, que o meu propósito esteja em consonância com o teu, mas se não tiver, que o teu prevaleça. Então deixa com que Deus haja na tua vida, se coloca nas mãos dele, se lança nos braços de Deus e você vai perceber o quanto ele vai agir na sua vida. E aí você vai ver a reconexão que você vai encontrar se você abre esse coração. Isso, que a gente saiba, né, descansar, esperar em Cristo, ter fé, né? Obrigado, Padre. Felicidade, Wilker.